Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. No Morumbi lotado, São Paulo bate o Santos de virada por 3-2. Ceará goleia Chapecoense por 4-1 no Castelão. No Maracanã, Flamengo bate o Grêmio por 3-1. E no Horto, o Atlético Mineiro derrota o Fluminense por 2-1. Você também confere as expectativas e informações para os jogos de hoje. Internacional e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Avaí e Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense e Goiás e Vasco da Gama. Agora no Jornal Sport News. Engo 3, William Arão, Jorge André Arrascaeta e Everton Ribeiro. Grêmio 1 marcou com Rafael Galhardo nas penalidades. 18 chutes do Flamengo, 7 do Grêmio, 5 chutes a gol do Flamengo, 2 do Grêmio, 58% de posse de bola do Flamengo, 42 do Grêmio, 507 passes trocados pelo Flamengo, 379 pelo Grêmio, 86% na precisão de passe do Flamengo, 82 do Grêmio, 14 faltas do Flamengo, 15 do Grêmio, 4 cartões amarelos do Mengão, 2 do Tricolor Gaúcho, nenhum cartão vermelho, impedimento gremista e 7 escanteios, 4 para o Flamengo, 3 para a equipe do Grêmio. Cartões amarelos para o Mengão, foi para o lateral, o 3 Rafinha, o defensor, o 4 Pablo Mari, o Cuejar, o camisa de número 8 o Flamengo, que foi no 4-2-2. Uma formação bastante exótica da equipe do Flamengo, mas que deu muito certo. O Flamengo ganhou do Grêmio e tá de parabéns por fazê-lo. Cartões amarelos pro Grêmio, que foi com o campeonato brasileiro escanteado, foi com o time reserva, mais uma vez o Grêmio, e estão abandonando o campeonato brasileiro, e é muito errado. Levou cartão amarelo com 16 Tassiano e o 29 o Juninho Capixaba, e o Grêmio acabou perdendo essa partida de 3-1 para a equipe do Flamengo. Agora vamos ver essa jogadaça do Bruno Henrique, ele bate na trave, a bola sobra e Jorge André Arrascaeta, o 14 do Flamengo, uma belíssima atuação do William Arão, do Arrascaeta, uma atuação coletiva do Flamengo, apesar de que o Grêmio teve um gol anulado, inclusive, na minha opinião, mal anulado. Agora, uma questão que eu gostaria de destacar: no primeiro tempo o Flamengo começou pressionando muito, agora não conseguindo acertar as finalizações, chutar no gol, apenas produzindo, e o Grêmio acertando, finalizando. E Renato Gaúcho, não adianta você dizer que o Grêmio tem 3 competições, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, e o Grêmio só poupa, escanteia. Pelo amor de Deus, não dá pra ser assim. E o Grêmio tem uma posição bastante desconfortável na tabela. Tá ali 13º, tá a 7 pontos, a 3 jogos da zona do rebaixamento. E tem Copa do Brasil e Libertadores logo mais. Portanto, acho que esse jogo aí contra o Flamengo não é de se reclamar. Mas outros jogos em que o Grêmio não precisava ter poupado, realmente fica a desejar a equipe do Grêmio, e o torcedor tem de reclamar sim. E nesse jogo eu acho que não precisava ter poupado quase todo mundo, deveria ter ido com a maioria dos titulares, porque o Flamengo é um adversário muito importante, e se o Grêmio ganha, começa a brigar por alguma coisa no campeonato, e sabendo que vem Copa do Brasil por aí, vem Libertadores por aí contra o Palmeiras, poderia poupar. Mas não, poupou tudo contra o Flamengo, perdeu de 3-1, tá em posição desconfortável, e agora vem Palmeiras, Libertadores, depois vem Copa do Brasil, depois vem Palmeiras de novo. Então a questão é que agora o Grêmio tá muito pressionado pela torcida, e coerentemente, porque fez uma partida que não ficou como o torcedor gostaria. O VAR atuou muito bem nessa partida, foi pênalti mesmo, o Galhardo bateu bem. Os reservas do Grêmio mostraram certa qualidade, mas se fossem os titulares, com certeza o Grêmio teria conseguido um resultado bem melhor. E para o Flamengo, um espetáculo da torcida para variar, e um espetáculo coletivo, um espetáculo do time que ganhou de 3-1 e tá de parabéns. Jorge Jesus analisa Flamengo 3, Grêmio 1 no Maracanã. Ele comentou na entrevista que a lesão ainda o incomoda. O quanto isso te preocupa para o resto da temporada? Bom, boa tarde a todos. Sim, boa noite. Foi uma vitória importante, respondendo diretamente à pergunta. Claro que me incomoda o Everton, e hoje não tomei a primeira opção por ele, exatamente porque ele tem jogado sem uma condição, não é física, é uma condição, por outras palavras, clinicamente ele é um jogador que está com alguns problemas, e
E hoje procurei ter outra ideia de jogo, procurei defender-o a ele e a equipa, sabendo que quando lançássemos o jogo o adversário já podia estar mais fatigado e podia ser importante a entrada dele. Isso aconteceu porque ele é um jogador muito inteligente, um jogador importante na equipa, mas anda ali com uma lesão chata. O departamento médico do Flamengo tem feito um trabalho espetacular e eu vou ver se assim a pouco e pouco consigo recuperar totalmente. Jorge, boa noite. A gente pode perceber uma diferença, né, do Flamengo antes com o Abel Braga, agora chutando muito mais de fora da área. Hoje foram 2 gols de chutes, né, provenientes de chutes de fora da área, né, o chute do Bruno Henrique e o chute do Everton Ribeiro, e também a todo momento o Gerson buscando, né, o espaço para chutar. Fez um chute muito bom também o Gerson. Eu queria te perguntar, né, sobre essa mudança, né, da postura do Flamengo, chutando mais a gol sempre que tem a possibilidade. E a outra pergunta sobre o Balotelli, que você falou com a Conmebol, né, perguntar se você já teve a oportunidade de conversar com ele recentemente. O Gabigol já ligou para ele, inclusive. Bom, os números também justificam um pouco isso, não é? Renato Gaúcho analisa Flamengo 3, Grêmio 1. Mas o Grêmio e o Internacional são os 2 clubes que estão em 3 competições. Não adianta você exigir, muito quer, nada tem. Então a gente busca. Daqui a pouco o Grêmio conquista o título. Foi tudo certo, foi tudo muito bom como aconteceu nos anos anteriores. É o risco que a gente corre. Sabe que a gente fala assim, vamos só no brasileiro, vamos só no brasileiro. O Grêmio caminha nas 3 competições. É lógico que nós vamos, de repente, perder alguns jogos. O Grêmio estava 10 jogos invicto. A gente veio no Maracanã enfrentar o Flamengo com toda a potência do Flamengo, um time praticamente da base. E o Flamengo não foi muito superior ao Grêmio, não. Muita gente pode achar 3-1. O Flamengo fez gols 49, 50 minutos do segundo tempo. Então, o futebol, meu amigo, 3 competições você não vai poder botar sempre. Clássico espetacular, Sansão no Morumbi. São Paulo 3-2 de Pato, 1 de Reinaldo Santos, 2-1 de Sacha, 1 contra de Raniel. Vamos às estatísticas do clássico no Morumbi. 20 chutes do São Paulo, 14 do Santos. 7 chutes a gol do São Paulo, 3 do Santos. 43% de posse de bola do São Paulo, 57 do Santos. 264 passes trocados pelo São Paulo, 359 pelo Santos. 71% da precisão de passe do São Paulo, 77 do Santos. 21 faltas cometidas pelo São Paulo, 15 pelo Santos. 6 cartões amarelos do tricolor paulista, 1 do Peixe, nenhum cartão vermelho, um impedimento para cada lado, 7 escanteios, 5 para o São Paulo, 2 para o Santos que bobeou e pode ver sua distância para o Palmeiras ser abatida hoje na partida diante do Bahia logo mais. Cartões amarelos para o tricolor foi para o Bruno Alves, o Arboleda, o Reinaldo, o Tietê, o Alexandre Pato, o Everton, o camisa de número 22 e o atacante, o 21, o Raniel, que ganhou confiança nessa partida. Reinaldo batendo o pênalti, aí você vê o pênalti cobrado pelo São Paulo, o gol da virada tricolor. E para o Santos apenas um cartão amarelo, 26, o defensor Felipe Aguilar. O Santos perdeu esse jogo, quebrou sua série de invencibilidade de 7 partidas. E agora, aliás, invencibilidade de 7 partidas não, até porque, aliás, invencibilidade de 7 partidas mesmo. A última derrota foi para o Palmeiras, aquele 4-0, em que o São Paulo errou na escalação da equipe e hoje errou de novo. Aliás, ontem. Agora vamos ver novamente o gol do Alexandre Pato, hein? Olha que jogada genial do Alexandre Pato. Ele recebe, ele deixa o jogador do Santos catando a bola, feito cachorro. Olha aí, ele vai engateando o jogador do Santos. E bate pro gol, bate no fundo do gol do goleiro Everson. E agora nós vemos o gol do Raniel, o gol contra. O Raniel ganhou a chance do Cuca, mas ele não aproveitou tão bem. Ele foi bem na partida relativamente, agora perdeu muito gol no primeiro tempo e fez gol contra. Não dá, porque o jogo podia estar 2-2, por exemplo, e ele decidir contra o São Paulo, que não era para o fazê-lo.
Então eu acho que o Raniel ganhou a oportunidade, mas não soube aproveitar muito bem. Aí o chute do Pituca na volta ao rebote. Eduardo Sacha abriu o placar para o Santos. Foi um jogo bem disputado, mas o Santos no primeiro tempo, quando o Sacha fez o gol, já podia ter levado uns 3-4. Porque o São Paulo estava dominando o jogo, agora não estava conseguindo fazer o gol. E o Santos também pouco atacava. Mas era um jogo muito disputado, foi um jogo muito truncado e o São Paulo melhorou. E quem desequilibrou? Alexandre Pato. Quem diria? Alexandre Pato foi o elemento que desequilibrou a partida, que deixou o São Paulo na frente do Santos. E um jogo bem disputado. Mas o Santos depois, no segundo tempo e no primeiro, também não conseguiu impor a filosofia ofensiva que tem na maioria dos jogos. Só deu São Paulo. O São Paulo merece a vitória e o Morumbi estava lotado, o que não acontecia há muito tempo. E essa semana aconteceu 44.266 com Daniel Alves e agora 44.277 com a partida diante do Santos. Tá de parabéns à torcida do São Paulo e à diretoria do São Paulo. Conseguiu abaixar o preço dos ingressos, colocar o ingresso para vender e a torcida comprou a ideia e derrota o líder do Campeonato Brasileiro, que até então chegava no Morumbi como time a ser batido. E o Santos não mereceu a vitória. O Lucas Veríssimo na lateral esquerda foi, aliás, na lateral direita, o São Paulo foi excrescência, não dá, jogou muito mal o Lucas Veríssimo. O Santos não conseguiu funcionar como equipe e o São Paulo, com o Alexandre Pato, com todo o seu coletivo, no segundo tempo principalmente, conseguiu desequilibrar a partida, jogar melhor, merecer a vitória e ganhar do Santos por 3-2. É uma vitória maiúscula do São Paulo, que coloca definitivamente, ainda sem as contratações, ainda sem jogar com Juan Fran e Daniel Alves, uma equipe candidatíssima ao título do Campeonato Brasileiro. Para o Santos é levantar a cabeça, é banho de água fria, mas o adversário foi muito complicado. E o São Paulo mexer, fazer algumas modificações, porque a escalação dele nessa partida não foi muito legal não. Cuca analisa São Paulo 3, Santos 2, no Morumbi. Mas se equivocou, por exemplo, na escolha dos jogadores para começar o primeiro tempo. Consertou no segundo com a entrada do Hernanes. Foi isso mesmo ou não? Tá bom, você me elogiando a metade já tá bom. O duro é se eu levasse pau dos dois tempos, né? Tá bom, aceito, tá bom. Tá bom, mas deixa eu falar um pouquinho o que eu pensei. Eu jogo contra uma equipe que tem muita intensidade e eu tendo alguns jogadores sem essa intensidade de jogo, eu não vou conseguir marcar pressão no ataque como eu queria e como eu fiz o primeiro tempo. Então eu escolhi aqueles que tinham uma intensidade um pouco maior, uma leveza um pouco maior, e ainda aprimorei isso com a troca do segundo tempo, né? Tirando o volante, dando ao Tietê essa liberdade de iniciar o jogo, que era onde tinha um espaço um pouco maior. Aprimorei isso com a troca. Então a gente sabe que o Hernanes é importante, como o Hudson, como sempre falo no Elinho ou no Igor Gomes, enfim, todos que entram e fazem a diferença. Eu acho que as trocas que a gente faz são ideias que a gente tem e terceiriza, joga para o campo. Se elas são bem executadas pelos jogadores, você foi bem. Se não for bem executadas, foi mal. Então o mérito é deles que entram e resolvem uma situação, né? Eu acho que o jogo com uma proposta igual no primeiro tempo, dois times que queriam jogar. Tu tá morto, já diriam alguns atleticanos há algum tempo. No Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. Vamos curtir os gols da partida, da vitória do Atlético Mineiro, que busca diminuir sua distância para os líderes. E aí o gol do Casares em cruzamento vindo da ponta direita. E aí o gol do Fluminense, o gol de empate da equipe do Flusão. A bola tocada no início, o Atlético Mineiro erra. Aliás, o gol do Atlético. Segundo, perdão, essa gafe agora. O Fluminense dominava a bola. O Atlético recuperou. Ricardo Oliveira bateu pro gol no canto oposto do goleiro da equipe do Fluminense e marcou 2-0. E aí sim o gol do Fluminense. O gol na marca do pênalti. Nenê recebeu o cruzamento vindo da ponta esquerda da linha de fundo aos 42 minutos do segundo tempo e bateu pro gol para diminuir. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. Aqui no Castelão, o Ceará derrotou a Chapecoense por 4-1, grande vitória da equipe cearense. O primeiro gol foi de Thiago Galhardo, aos 50 do primeiro tempo, em falta batida, ele desviou a bola, entrou no fundo do gol da Chape. O Ceará, que tá
entre os 10 primeiros colocados, hein? Vozão surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Agora vamos curtir o segundo gol do Vozão para a festa da torcida com Castelão já em êxtase. Abriu na ponta esquerda, dominou, bateu, é gol! Felipe Cardoso aos 11 da etapa complementar. Já deixando a esse momento a Chapecoense praticamente liquidada no gramado do Castelão. E agora vamos curtir mais um gol. O gol do Vozão, o terceiro gol do Vozão no Castelão. De pênalti, paradinho, ele foi bem tranquilo, ele bateu pro gol do Ceará. Thiago Galhardo. Show do Ceará. Para a festa da torcida, ele foi bater o pênalti bem tranquilo e converteu assim também. Ceará vencendo a Chapecoense por 4-1 no Campeonato Brasileiro na 14ª rodada, na batida de Thiago Galhardo para fazer o gol da equipe do Ceará. Agora vamos ver o quarto gol do Vozão no Castelão. Levantamento, aliás, o gol da Chape aí, o gol da Chape, o gol do Renato Kaiser aos 43 do segundo tempo. E agora sim, o gol do Vozão, depois do gol de honra da Chape. O gol do Vozão que saiu de uma bola que a gente vai ver logo mais aqui nos Jornais Partidos deste domingo. O gol do Vozão, o quarto gol da equipe do Ceará. No finalzinho da partida, nos acréscimos, com o Castelão em êxtase. A equipe da Chapecoense errou, cabeceio, entrou na meia da grande área. Ele tocou, abriu na ponta direita, bateu, entrou. Outra vez, Thiago Galhardo. Show do Ceará. Show do Vozão no Castelão. Gol! Gol do Flamengo! Arão pro Mengão! Autorizado, correu, bateu, é gol! Gol! Na trave, voltou a rascada, gol! Gol do Flamengo! Pra cima do primeiro, ajeitou, bateu, é gol! Gol do Flamengo! Aqui no Beira-Rio, o Internacional recebe o Corinthians com a arbitragem de Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Eduardo Gonçalves da Cruz, e o VAR de Rodrigo Nunes de Sá. Provável escalação do Internacional do técnico Dair Gama, cheio de dúvidas o Inter, hein? Marcelo Lombazeco, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Klaus, Wendel Natanael, Richelli Nonato, Patrick Serrafiori, Alessandro Nicolopes, Paulo Guerreiro ou Rafael Sobis no comando do ataque. O técnico é o Dair Gama. Já o Corinthians, de Fábio Carilli, Michel Macedo, Manuel, Gil e Avelar, Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Sornosa, Cleison e Wagner Love no comando do ataque, Cássio no gol e o técnico é Fábio Carilli. A provável escalação do timão. Brasileirão Série A no Notícias do Esporte. Aqui no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Bahia com arbitragem de Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Ricardo Júnior de Souza, e o VAR de Ricardo Marques Ribeiro de Minas Gerais. Provável escalação do Palmeiras de Luiz Felipe Scolari, o Everton, Marcos Rocha, Luan Edu Draceno, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, William e Borja no comando do ataque. Já o Bahia, do técnico Roger Machado, Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson, Moisés, Gregori, Flávio, Giovanni, Elber, Luca e Gilberto no comando do ataque. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Pouco aqui no Engenhão, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Douglas Marques das Flores apita o jogo. Alex Ang Ribeiro, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa são os auxiliares e o trio de São Paulo. Provável escalação do Botafogo do técnico Eduardo Baroca, Gatito Fernandes,
Gilson, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Joel Carne, Cícero, Gustavo Bochecha, João Paulo, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza no comando do ataque. Já o Atlético Paranaense, do técnico Thiago Nunes, deve ir a campo com Caio, Abner Vinícius, Mapson, Lucas Galter, Pedro Henrique, Matheus Gosseto, Léo Cittadini, Lúcio ou Thiago Andrade, Brian Romero, Vitinho e Tony Anderson no comando do ataque. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte.